Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar de um assunto que talvez você não conheça pelo nome, distimia. Você sabe o que é? Para explicar pra gente, a gente está aqui com a Jéssica Martani, que é psiquiatra, e vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre esse assunto. Prazer, Jéssica, te receber, viu? Prazer imenso estar aqui para falar desse tema tão interessante e invisível, viu? Exato. Importante lembrar que distimia é mais conhecido como a síndrome do mal-humorado. Na verdade, assim, foi um termo em 1980 que ele significa mau humor ou humor difícil, é um termo que vem do grego, né? Hoje a gente tirou um pouco isso para não aumentar essa questão do preconceito. Mas o que é a distimia? É um transtorno depressivo persistente. Então, assim, a pessoa ela tem vários sintomas que ficam aí por muito tempo da vida. Geralmente aí começa na infância, começa na adolescência e as pessoas acham que, minha personalidade, eu sou assim mesmo. E aí fica sentindo tudo isso por muitos e muitos tempos. Começa a ter vários problemas nos relacionamentos, na vida, no trabalho e não percebe que na verdade é uma doença. E é de uma forma muito invisível, né? Como você fala assim, né? É muito invisível. Porque qualquer assim, pessoa é mal-humorada, digamos. Qualquer pessoa tem um mau humor. Quais são os sintomas? Então, assim, é uma pessoa, por exemplo, que reclama de tudo, ou então tem uma visão muito negativa da vida, nada tá bom, nada tá legal. Muitas vezes essa pessoa, ela tem muita dificuldade de fazer as coisas, então ela se sente sempre muito cansada, com falta de energia. E isso, mas assim, ela trabalha, ela namora, ela casa. Ela vive uma vida normal, digamos assim. Ela vive uma vida normal, só que uma vida, assim, ela acaba se isolando muito, muitas vezes tem dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Então, assim, os sintomas, eles diferem de uma depressão pela intensidade. Porque na depressão é pensamento de morte, é a pessoa não ter prazer nas coisas que antes gostava, é a pessoa ter, né, muitas vezes aí crises de choro que vem do nada. E essa pessoa, quando ela sai da depressão, ela fica bem. Agora, na distimia, os pacientes falam para mim, nossa, doutora, eu nunca lembro de eu ter ficado bem. Não me lembro. Não me lembro de ter ficado bem, não me lembro de ter ficado feliz, não me lembro de ter ficado tranquila. Pertinente, assim, é isso? Pertinente. Geralmente acontece antes dos 20 anos, tá? Quando acontece antes dos 20 anos, a gente chama de precoce e pode acontecer depois, que a gente chama de tardia. Então é quando a pessoa tá... para a gente diagnosticar, são 2 anos vivendo assim. Só que não diagnostica, fica por um tempão. Então é 2 anos para adultos e 1 ano para crianças. Como ela costuma aparecer na infância, na adolescência, a gente também não se toca. Porque acha que, é rebeldia da adolescência. Sim, é muito confundido com outros sinais, assim, né? Muito confundido outras emoções. Com outras emoções. E assim, essa pessoa, ela fica num estado de uma tristeza. Que assim, ela não deixa de fazer as coisas, mas isso atrapalha muito a vida dela. Porque muitas vezes a pessoa ela não sobe de cargo, por exemplo, por causa dessa maneira de lidar, né, desses sintomas que afetam a maneira com que ela vai lidar com as atividades. Então, é um transtorno invisível, ninguém vê, demora muito para diagnosticar. Como que funciona o diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico, então precisa passar no médico para a gente realmente analisar esses sintomas. Desde quando, quais são os prejuízos. Só que assim, Petra, quando eles chegam no consultório, geralmente essas pessoas, elas estão sofrendo já há muito tempo e evoluíram para uma depressão, uma ansiedade. Então são pessoas que usam muitos tranquilizantes. E assim, o mais triste é que elas têm pouca rede de apoio. É diferente de uma depressão, que a pessoa ela tá bem, todo mundo percebe que ela caiu, você não tá bem, você tá isolada. Agora essa pessoa sempre foi isolada, sempre teve uma visão negativa do mundo, nada tá bom. Então o que acontece? As pessoas começam a se afastar, né? Perto, começam a criticar, para de ser desse jeito, por que você não melhora? Por que você... É sempre aquela pessoa meio ranzinza, assim, uma pessoa bem mal-humorada mesmo, e aí a gente
tende a se afastar mesmo, a rede de apoio, no caso, que era para dar apoio, Tende se a se afasta. afastar. Uhum. Tende a se afastar e às vezes acontece muito no idoso. Quando a gente vai ver no idoso, Sim. ele tinha isso na infância e na adolescência. Então acontece muito no idoso. Então acaba que as pessoas elas se afastam dessas pessoas e não dão acolhimento. Que muitas vezes você tem sim um acolhimento na depressão, na ansiedade. Agora na distimia não. Ele é assim mesmo. Ele é desse jeito. Uhum. Então é muito invisível. Para você ter uma ideia, a depressão comum, fizeram uma pesquisa na Ipsos aí que as pessoas demoram em torno de 3 anos para buscar ajuda. Quando você tem depressão. Quando você tem depressão, ou seja, quando você tá, gente, mal. Então, 3 anos para buscar ajuda, que é um tempo muito grande. Na distimia, o tempo chega a ser em torno de 10 anos. Caramba! 10 anos você sofrendo, a pessoa também se contenta, ela fala, eu sou assim mesmo, sempre fui assim, não me lembro de tá bem. Porque é um diagnóstico pouco conhecido, vamos falar a verdade. Ou não, ou hoje em dia Não, já tem um conhecimento a mais. É desconhecido. É desconhecido, ninguém né? comenta. É um tipo de depressão invisível que ninguém comenta, que ninguém fala. E as pessoas sofrem muito. Sofrem demais. Por quê? Porque é confundido com personalidade. E aí tende as pessoas meio que, não é nada, você tá bem, é só o seu humor. Você é mal-humorado de nascença. Ele é assim mesmo. Você falou que isso tende a aparecer um pouquinho ali na adolescência, quando é criança e também adulto. Como que funciona, assim, esses estágios da distimia? Existe um estágio da distimia ou ela é de uma forma única? Geralmente, então assim, para criança, 1 ano a criança estando nesse estado, no sentido assim, muita fadiga, sem vontade de fazer as coisas, isolamento, uma visão negativa da vida. Então a gente já tem que ficar esperto. Então é 1 ano para criança, para adultos 2 anos, tá? Então isso a gente tem que estar de olho nesse tipo de sintomatologia. O que acontece é o seguinte, com o tempo, essa distimia, o que acontece? Ela se mantém plana. Então ela não tem momentos de melhora. Ela é persistente, acaba sendo leve e acaba deixando aí essas pessoas terem muitos prejuízos na vida. Porém, muitas vezes, essa pessoa ela começa a sentir tudo isso e fala, eu não quero ser assim. Então, é muito comum o uso de álcool, é muito comum o uso de tranquilizante e é muito comum que essa pessoa, quando ela tem esse transtorno depressivo persistente, ela tem um transtorno depressivo maior. Aí a gente chama de dupla depressão. Então, ela pode ter outros transtornos envolvidos. Crises de ansiedade. Então, é aí que a gente vai vendo os graus dessa distimia. Porque ela desencadeia outros transtornos também. Sim, ela já tá, vamos dizer assim, ela já tá numa forminha para essas coisas entrarem. Para esses transtornos entrarem. Então, a gente observa assim alterações neuroquímicas cerebrais nesse paciente. Então, quando ele já está assim, é mais fácil de você ter outros tipos de doença que vão prejudicar muito a vida dessa pessoa. A depressão é a consequência da distimia. A distimia não é uma depressão. É uma depressão persistente e leve. Tá. Que a gente não percebe. Tá. Porque como ela vem muito precocemente na nossa vida, as pessoas confundem com a nossa personalidade. E aí se acostuma e não trata de uma forma... Se acostuma, não trata, isso pode piorar. Como tudo na vida, como toda doença, se você não trata, ela piora, ela se intensifica, ela fica mais grave. Então, e é muito triste a gente perceber isso, né? O quanto que as pessoas demoram para buscar ajuda. Tanto na depressão, quanto na distimia, quanto em todos os outros casos. Só buscam ajuda quando aquilo está fora de controle e não tem como mais lidar, né? Então, por isso que eu falo, gente, depressão, busque o psiquiatra. Não tenha medo dessa palavra, psiquiatra. Infelizmente, a gente tem visto casos de suicídio de adolescentes. E assim, gente, busca o psiquiatra, sabe? Busca o psicólogo. Eu estou vendo uma massa muito interessante na mídia falando para buscar o psicólogo. Mas a gente precisa normalizar, buscar o psiquiatra. Ainda tem um tabu muito grande, né, no nome psiquiatra. E precisa normalizar, porque tem alguns casos que eles se intensificam, eles ficam muito graves e eles podem gerar aí
consequências piores. Hoje a gente sabe que em torno de 10 a 15% das pessoas que têm distimia pode sim, né, ter tentativas de suicídio. Então é muito grave, é muito sério. Porque a pessoa justamente não sabe o que está passando, né? Não sabe o que está então, passando. Não tem um apoio ali, não tem... Você não tem uma rede de apoio que te acolha, porque muitas vezes, é assim mesmo, vamos isolar, vamos deixar ele de lado. Então, a pessoa vai se sentindo cada vez mais sozinha, mais incompreendida. Por que eu sou assim? É um problema meu. E não é um problema da pessoa, é uma alteração neuroquímica cerebral. É genético também? É genético. Então, isso é de família, digamos assim. Se a sua mãe tem, você também tem a probabilidade de ter. Aumenta muito a probabilidade. Caramba. A gente tem vários genes, né? Então, nós somos feitos de vários genes. E muitos dos genes, com contato com o meio ambiente, a gente chama de epigenética. Então, dependendo da genética que você, do meio ambiente que você vive, esses genes eles podem se expressar ou eles podem meio que apagar. Então, por isso que o meio ambiente também é importante. Então, você tem, por exemplo, você tem uma genética para ter depressão e você passou por um trauma na infância. Ou então ou um trauma, porque as pessoas acham que trauma é só coisas mais pesadas, mas não é. Negligência, isso é um tipo de trauma. Coisas que te marcam, né, de uma forma Coisas que negativa. te marcam. Então, ou então você vive uma vida que você só trabalha demais, você não se diverte, você tem um meio ambiente que pode fazer com que esses genes meio que eles se expressem. Então, por isso que toda doença, assim como uma gripe, como é que funciona a gripe? Você tem que ter o vírus, né, da gripe, só que esse vírus ele se manifesta no meio ambiente propício a ele. É a mesma coisa para a gente ter as doenças da nossa psique. Então, a gente tem que ter uma genética e um meio ambiente que proporcione aquilo. Então, quando você tem uma genética propícia e um meio ambiente ruim, tóxico, que você não tem uma qualidade de vida, é muito mais fácil você desenvolver as doenças. Aflora ainda mais isso. Você não se alimenta direito, não faz um exercício físico, não tem contato com a natureza, pega 2 horas de trânsito. Ô, gente, tá falando de mim, Jéssica? Falando de mim, hein? Não é? Pega 2 horas de trânsito, trabalha pra caramba. Então, assim, tudo isso, né, juntamente com a questão da primeira infância, que você vive na primeira infância, não tem acolhimento, porque a primeira infância ela é importante até os 6 anos. É a época que a gente tem a formação da nossa personalidade. Então, tudo isso influencia na expressão desses genes. E sim, é uma doença genética. E por ser uma doença, a gente precisa ir aonde? No médico. Médico, né, tratar. Gente? Pelo amor de Deus. Na Jéssica, tratar, por favor. Agora, descobrir precocemente ajuda no tratamento, para ser um pouco mais leve para a pessoa ali que tem a distimia. Qual é a idade, qual é o tempo melhor, assim, para você descobrir a distimia, para ser um pouco mais o leve quanto antes é o melhor. Por isso que eu falo, gente, muita atenção. Se você já está há muito tempo, há mais de 2 anos, as pessoas falando para você, nossa, você é muito reclamão, nossa, mas nada você está vendo de alegria, nossa, você está vendo que está muito cansado, está isolado, opa, alerta. Outra coisa, crianças e adolescentes. A criança e adolescente se manifesta de maneira diferente. Às vezes pode aparecer com alterações na escola, pode aparecer com crises de nervoso, crises de raiva. Então, a gente precisa observar. Isso em torno de 1 ano com esses sintomas, lógico, a gente precisa... Por que precisa passar no médico? Porque todos esses sintomas, eles também têm outros transtornos psiquiátricos, né? Então, a gente precisa descartar os outros e aí sim, nossa, é uma distimia, para é uma diagnosticar depressão, corretamente, né? Para diagnosticar corretamente. É um transtorno do impulso, é crise de ansiedade, é transtorno de personalidade. Então, é muito complexo, por isso não vão nas redes sociais, levanta um dedo se você tem não sei o quê, levanta o outro, porque senão... Isso existe mesmo. Porque senão a gente vai se diagnosticar em tudo, e um diagnóstico errado é pior do que não fazer diagnóstico. Diagnosticar errado é a pior coisa. Porque você trata de uma forma errada e pode piorar e desencadear outras coisas também. Sem contar que muitas vezes, por isso que eu falo, é muito delicado, né? Eu sempre falo, gente, vocês não são o diagnóstico de vocês. Isso não é a tua identidade. Muitas vezes, se você
fica pesquisando por conta própria, você acaba tendo aquela identidade, não, eu sou assim e tal. E não é, dá pra gente tratar, dá pra gente curar, mas precisa passar num especialista que consiga ver isso a fundo. A distimia tem cura, então? Tem cura, tem tratamento, tem como amenizar tudo isso. Através da psicoterapia, através muitas vezes de medicamentos para a gente ajustar todas essas sensações, porque é sensação de angústia, é sensação de que nada tá bom, é uma sensação de tristeza recorrente, só que leve. Mas assim, ninguém precisa sofrer, a vida não precisa ser assim, gente. Ser tão pesada assim. Não precisa. E é igual, na terceira idade é muito comum, né? Os pacientes acham que é assim mesmo. Ah, não, já não tenho mais vontade de fazer as coisas mesmo. O meu filho, o meu neto já foi embora. Eu não tenho mais o porquê. E não é normal. Isso não é normal. Então, busquem ajuda, tem jeito. E lógico, através, né, da psicoterapia, medicamento, através da gente reestruturar esse meio ambiente, essa qualidade de vida. Então, trazer coisas que preencham a vida dessa pessoa. Então, olha, vamos fazer um artesanato, vamos ler, vamos para contato com a natureza, contato com as pessoas. Algo para você distrair, para também esclarecer um pouquinho, né, a mente, esclarecer a mente. E aí o tratamento, ele é personalizado para cada pessoa. Porque aos poucos a gente vai conseguindo aí fazer com que essa pessoa ela enxergue outros caminhos que no momento da doença ela não consegue ver. Porque a doença é isso, a gente não enxerga. Parece que tem uma nuvem escura que tudo é preto e branco. E a gente não enxerga que tem caminho a mais. E tem. Como que a gente pode fazer esse tratamento com a Jéssica? Como que a gente pode encontrar você para saber um pouquinho mais sobre esse assunto? E também sobre outros, né? Porque como você falou, a gente tem que fazer o diagnóstico certo porque tem muitos sintomas parecidos ali. Como que a gente te encontra para isso também? Olha, pode me encontrar lá no Instagram, que é @dra.jessicamartani. Lá você vai ter todas as indicações também do consultório, se precisar, e canal do YouTube, por aí vai. Boa. Gente, procurem a Jéssica, acho que é um assunto muito importante da gente Super falar e dar visibilidade, porque como a gente falou aqui no nossa entrevista, poucas pessoas conhecem, né? Eu mesma, quando elas me deram essa ideia de pauta, né? A Jéssica me deu essa ideia de pauta, falei, nossa, mas o que é distimia? O que é? Quando eu fui pesquisar a fundo, falei, o quanto de gente que deve ter e não sabe que tem. Tem nem ideia. Exato, porque não tem mesmo conhecimento dessa doença, né? Pensa que, eu sou emburrado, eu sou ranzinza e tá tudo certo. Mas é importante a gente falar aqui, obrigada de verdade por dar essa visibilidade e trazer tanto assunto importante e tirar tantas dúvidas da gente, de verdade. Imagina, eu que agradeço. E muito importante mesmo a gente colocar esse tema em pauta, porque é uma depressão invisível, as pessoas vivem uma vida triste, uma vida sem sentido, sem razão, e não precisa ser assim. Não é assim, gente. Viver assim não é o correto, tá Não bom? é. Jéssica, você é maravilhosa, obrigada de verdade, parabéns pelo seu trabalho. Te encontro mais vezes com toda certeza pra gente conversar sobre outros assuntos. A gente gravou um programa sobre TDAH, Foi legal. inclusive já saiu. Vai lá assistir, tá bom? E aí também continue aqui com Caras Bem-Estar pra gente falar muito mais sobre saúde. Te encontro numa próxima, viu? Tá mais que convidada. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.